Bom dia, senhores. Vamos chegar aí. Eu já destruí o microfone aqui, mas vai dar tudo certo. Bom dia, César. Bem-vindo. Val, bem-vinda. Ô César, me fala como é que tá o áudio aí. Está chegando bem? Está dando certo? Bom dia, pessoal. Bom dia, Sofia. Sofia, direto da Alemanha. Que horas são aí na Alemanha, Sofia? Marcelo, bom dia. Bom demais tê-los todos aqui, viu? Pessoal aí do TikTok, manda um bom dia para nós. Pra saber que vocês estão aí, que vocês não estão só passando por aí. O pessoal lá entra e sai, entra e sai. Aqui do lado de cá o pessoal fica. Som perfeito. Beleza. 12 horas, meio-dia, tá na hora do almoço aí já. E a gente aqui acordando. Por isso que eles estão na frente, né, Kaká? Esperar mais um minutinho aí e a gente vai começar a estudar o conteúdo do livro juntos. De novo, capítulo 3 hoje. Vou fazer uma breve recordação de como está o nosso ator principal nesse momento. Digamos que ele se encontra com vários tipos de problemas. Vários tipos de problemas. Se você chegou hoje e não sabe ainda bem o que está acontecendo, a gente está no dia 3 da leitura em conjunto, capítulo por capítulo, desse livro aqui, A Meta. É um clássico da literatura de administração de negócio, um livro que mudou o meu jeito de entender algumas coisas aqui dentro da empresa. Tem me ajudado bastante e eu espero que ajude vocês também. Vamos lá? Show de bola. A galera tá entrando aí, depois acaba que assiste gravado. Aconteceu algo bem extraordinário no primeiro dia da live, porque o compartilhamento dela chegou a 7.000 pessoas. É algo bem inusitado, é bastante gente, 7.000 pessoas assistirem a gravação, e eu fiquei bem feliz com isso, porque a proposta era fazer para uma pessoa, e a gente tem estado aqui em bem mais de um, e eu já tenho ouvido gente falar fora do ambiente de trabalho e tal, que está acompanhando, que está gostando, que tem feito sentido. Eu espero que realmente faça diferença na vida de vocês. Ontem a gente parou com a seguinte frase: ele começou a duvidar. Quem lembra aí dessa frase de ontem? Puder mandar aí um eu lembro. Deus abençoe vocês também aí, o pessoal da JB Paz ou Pães. O que vocês vendem aí, JB? Bom dia Luiz, bem-vindo, legal demais. Então a gente parou ontem com essa frase minha, não do autor, dele dizendo que o nosso personagem principal começa a duvidar do que está acontecendo, porque ele começa a comparar o lugar onde ele trabalha com outras fábricas, com outros movimentos aí industriais, com concorrentes principalmente, e ele fala assim, cara, o concorrente vende, o concorrente produz, o concorrente entrega e ele tem lucro. Se eles têm lucro, se eles entregam, se eles fazem, quem não está tendo lucro aqui sou eu, quem está errado sou eu preciso corrigir isso. Então, partindo daí, a gente tem que entender mais ou menos a história. Eu vou dar um breve relato aqui para quem chegou agora. Esse livro, A Meta, é um romance. Ele é um livro de administração, é um livro que fala um pouquinho a história de um gerente industrial que aplica, e vocês vão ver na sequência aí, um conhecimento de outro país no que diz respeito à produtividade do negócio onde ele está encarregado ali, e muda completamente a realidade da fábrica, da empresa, e é muito show. Só que ele não começa assim, ele começa com a cena do Rogo chegando na indústria, o diretor de produção, o diretor da divisão dele lá na sala dele, esperando ele chegar, para dar uma dura nele. Ele tem um monte de problema no primeiro capítulo do livro, dentro da fábrica, vai para casa, e quando chega em casa, o ambiente de segurança, o lugar para ficar bem, para ficar tranquilo, tem mais um monte de problema lá na casa dele também. Então a gente falou assim, que tudo que tá ruim pode piorar, né? E o terceiro capítulo é uma narrativa de uma ida do Rogo a uma reunião geral na sede da empresa.
Então ele começa o capítulo dizendo que ele acorda com a esposa deitada por cima dele na cama e dizendo assim, bem que eu gostaria que fosse um ato de amor, mas ela estava só pulando por cima de mim para desligar o despertador. Eram 6h03 da manhã e eu tinha um dia novinho em folha para usar. Então ele acorda assustado, atrasado 3 minutos, o despertador tocando, incomodou a esposa, ela pula por cima dele, vai lá, desliga o despertador, vira para o lado, volta a dormir. E ele diz que apenas alguns minutos depois ele está saindo da casa dele rumo à sede das empresas, rumo ao prédio principal numa outra cidade, que ele levaria ali umas 2, 3 horas de carro para chegar, 2 horas de carro para chegar mais ou menos. E no caminho ele tem uma frase que me chamou bastante atenção, que ele diz assim, eu estou sempre tão ocupado que não tenho tempo para pensar nos milagres diários que acontecem à minha volta. Ele está observando a paisagem, ele está observando o sol nascer, ele está observando a natureza, e ele constata que a vida dele é tão corrida, que as coisas são tão rápidas, que ele está sempre tão na correria, tão com pressa, que ele não percebe o que está acontecendo em volta dele. Aí ele chega no prédio central lá, estaciona o carro dele. Ao estacionar o carro dele, ele encontra um colega de trabalho que também está chegando para a reunião. Ele faz uma observação legal aqui, que é a seguinte. Pô, o cara marcou a reunião às 8 horas da manhã, lá na sede. Alguns administradores de algumas unidades vão ter que viajar a noite toda de carro ou de avião, pagar um hotel, ter despesa com jantar, e se ele tivesse feito a reunião, ao invés das 8 às 10 da manhã, ele teria economizado um monte de dinheiro. E como a reunião é para apertar a gente, para dizer que a gente está com pouco dinheiro, que precisa economizar, precisa cortar custo, não faz sentido ele marcar a reunião às 8 da manhã. Mas eu entendo que ele tenha marcado essa reunião às 8 da manhã com esse tom de urgência para que as pessoas cheguem preocupadas e prestem atenção no que ele vai falar. Então, a estratégia em pequenos atos, a estratégia em horários marcados, na forma de receber, na posição de uma mesa numa sala, da posição da cadeira de quem visita, da forma como a pessoa entra e fica na recepção esperando. Todos esses comportamentos, eles conduzem as pessoas para uma situação, para uma posição que interessa a quem está controlando o cenário. Não há nada por acaso, não há nada sem querer, as coisas são estabelecidas de uma forma bem intencional. Quando você vai a uma sala, por exemplo, em que a mesa da pessoa com quem você vai conversar, ela está de costas para a janela, então você quando senta vai ficar olhando para a janela, a luz da janela vai bater no seu rosto, isso é intencional, é de propósito, é para que você, ao ter o reflexo da luz no rosto, abaixe a cabeça e entre numa postura de submissão. Quem já ouviu sobre isso, já percebeu isso em algum lugar? Geralmente a sala do chefe sempre tem luz nas costas dele, né? Sempre tem uma janela incomodando o olho da gente atrás. Bom dia, Carlos. Legal que você está aí. Bem-vindo. A galera está chegando em peso agora. Legal demais. Então ele vai até o prédio central, ele senta lá nesse ambiente da reunião, mas ao subir, ao chegar no andar lá onde ia ser a reunião, ele encontra com um colega no estacionamento que havia sido transferido para aquela divisão há pouco tempo, e o colega está com uma cara de assustado e pergunta para ele assim, e aí, o que você acha das mudanças? E ele tinha acabado de chegar, ele não sabia qual mudança que era, ele não sabia nem o assunto da reunião, ele imaginava qual seria. Ele falou, não sei do que você está falando. Ele falou, então faz de conta que eu não falei nada, mas o que está acontecendo aqui é que a gente teve o pior trimestre da história na divisão, e a reunião hoje vai tratar sobre isso. E a gente provavelmente vai ser vendido. Pessoal, presta atenção aqui. Ele tinha problema na unidade dele, ele vai para casa, tem problema com a esposa, aí no outro dia de manhã ele acorda dizendo, tem um dia novinho para usar,
Ele vai até uma reunião na diretoria e se depara com o maior de todos os problemas. Não era a unidade dele que ia ser vendida, não era a fábrica dele que ia ser vendida. Todo o grupo, toda aquela divisão fabril, com todas as fábricas da unidade, seriam vendidas pelo grupo Unicol. Eles iam se desfazer daquela divisão de trabalho. E aqui eu quero pontuar uma coisa para vocês que é bem interessante. E eu acho que é o foco do capítulo de hoje como um todo, tá? Existem problemas que eu posso resolver e existem problemas que eu não posso resolver. Se eu entender a diferença entre eles e me dedicar aos que eu posso resolver, a chance de sucesso é maior. O Rogo podia resolver o problema em casa, o Rogo podia resolver o problema na unidade onde ele estava lotado, lá na unidade onde ele era o responsável, o gestor, mas de maneira alguma ele podia interferir na decisão da diretoria da Unicol em vender ou não vender aquela unidade, aquela divisão, aquela fábrica ou qualquer uma dessas coisas. Então, e a gente vai ver aqui agora, se eu fico paralisado por um problema que é tão grande que não vai fazer muita diferença no meu dia, na forma de tocar, eu acabei sendo parado por algo que eu não tenho controle, efetivamente. Então, se ele não cuidar da casa dele, ele vai ter um problema. Ele pode resolver. Se ele não cuidar da unidade lá onde ele está lotado, ele vai ter um problema e ele pode resolver. Agora, se ele cuidar da casa dele, cuidar da unidade, tiver os melhores números da vida, e ainda assim a divisão for vendida, ele não tem absolutamente nada o que fazer com relação a isso. Esse é um problema que é só paralisante, ele não tem ação efetiva, não há nada que esse cara possa fazer para que a unidade não seja vendida. Ah, Gil, você é maluco? Lógico que pode. Se ele der o máximo dele e a fábrica dele der muito lucro, aí aquilo não vai ser vendido. Ainda assim, pode ser vendido, ele não tem controle sobre isso. Então, algumas coisas, algumas decisões que não dependem da gente, às vezes nos paralisam, e eu acho que é legal a gente anotar isso. E essa paralisia, ela tem a ver com um problema interno nosso, com medo, com qualquer tipo de bloqueio que a gente tem, porque efetivamente aquele problema é um problema que eu não tenho ação sobre ele, não tem nada que eu possa fazer sobre ele. Aí ele passa pelo processo da reunião, de custos, de apresentação de número, de exporem lá os números do pior trimestre da história da divisão, de uma pegada mais forte do pitch, né, do diretor falando a respeito da necessidade de mudar para não fechar, porque se não melhorar vai parar a atividade e tal. E ele começa a se lembrar da relação dele com o pitch, da relação que ele tinha com esse diretor antes dele ser um gerente. Ele se lembra que ele era só um engenheiro, que o diretor olhou para ele, viu o potencial nele, mandou ele para o MBA, preparou ele para todo esse processo de crescimento, para que ele chegasse ao ponto de estar qualificado para assumir a fábrica, para assumir uma das fábricas do grupo. E aqui eu lembro de algumas coisas. A primeira delas é que os cargos de liderança eles trazem solidão. Não sei quem que pode concordar comigo aqui ou não. Todo cargo de liderança ele traz uma certa solidão, ele te deixa numa posição de olhar para o todo, olhar para os problemas de uma forma geral, olhar para o cenário, olhar para o futuro e ter que tomar decisões a respeito da vida de pessoas, de negócios, e isso te bota numa cadeira que tem solidão junto com ela. Isso é bem comum em gerentes, em gestores, em pastores. Você fica com aquele tema na tua cabeça e você não pode nem compartilhar ele com ninguém, você tem que digerir aquilo, achar um caminho, tomar uma decisão, que às vezes não é a decisão que agrada a maioria das pessoas,
ou desagrada a maioria das pessoas, mas é o melhor para o negócio, o melhor para a família, o melhor para a empresa, o melhor para a vida. E tomar decisões requer essa coragem, mas te coloca numa condição de solitude. Aí fica isso aí para você pensar. Todo mundo quer ser gerente, diretor, proprietário, empresário, né? Todo mundo quer crescer na vida e tal, e quanto mais alto você vai, mais sozinho você tá no que diz respeito à tomada das decisões, ao enfrentamento dos problemas. Mas existem algumas coisas aqui que ajudam bastante. Uma delas, e isso me ajudou muito há um tempo atrás, é você ter um bom grupo de pessoas com as quais você convive e que estão mais ou menos no mesmo momento de vida que você. Isso traz um benefício tremendo, porque se você imagina, quando eu fui casar, a gente tinha um grupo ali de uns 7 ou 8 rapazes da mesma idade, todos solteiros, todos naquela fase de começar a namorar, de ficar noivo, e a gente se reunia toda terça-feira à tarde para comer uma pizza e para bater um papo. Todo mundo casou, todo mundo foi padrinho de todo mundo, os filhos estão nascendo agora, a gente anda junto e convive nesses grupos e já tivemos problemas e passamos por eles. Isso é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta que na gestão se chama conselho, é uma ferramenta da igreja, que a gente chama de grupo pequeno, é uma ferramenta na família, que a gente chama de pai e mãe, e são esses conselhos que facilitam o processo do gestor. Mas em último caso, em última análise, é o diretor que tem que tomar a decisão. Por mais dolorido que seja, é esse pitch aqui do livro que vai dizer o que é que vai acontecer e o que é que não vai acontecer. Ele diz a hora da reunião, ele paga o preço mais caro por levar as pessoas para lá num horário assim, mas a visão é a visão dele, o alinhamento é o alinhamento dele. O pescoço dele é que está na corda. Se der certo, ótimo, fez a sua obrigação. Se der errado, a culpa é sua. Então, os funcionários começam a comentar que se a divisão toda fosse vendida, o Pete ia perder o emprego, porque quem compra um negócio desse vai dizer assim, bom, o problema está aqui em cima em quem estava dando ordem. Tira esse cara, bota um cara nosso aí de confiança. Então o primeiro que roda num caso de venda assim é o próprio diretor. Então é o pescoção dele que está lá na corda. Corre a reunião acaba, nesse momento em que a reunião termina, né? Em que não há mais nada para ser resolvido ali, o nosso personagem principal volta lá para a fábrica dele, e o capítulo de hoje acaba exatamente com ele voltando. Mas a última frase dele é uma frase para a vida, né? Na verdade, eu vou pontuar algumas coisas da reunião antes, que eu acho que é legal. A primeira delas eu já falei, que é o problema grande atrapalha o teu foco. Aquele problema que é maior do que a tua capacidade de resolver e ele está te distraindo, ele tira a tua atenção do problema real que você precisa resolver. Ontem eu tive várias conversas com várias pessoas e na maioria das vezes a minha função era só assoprar a fumaça. Fazer assim, para que a fumaça se dissipasse e ficasse claro qual é o real problema a ser tratado inicialmente. Não que o problema da frente não exista, mas você talvez não tenha nem capacidade para lidar com ele e você precisa lidar com uma fase aqui antes, com um problema antes de chegar lá naquele outro. Ficar paralisado por conta de um problema que você não tem condição de tratar não vai te fazer bem, não é bom para você, não é bom para os negócios, não é bom para tua família, para tua vida. Trate dos pontos de retenção que estão próximos e que você tem possibilidade real de desatar aquele nó e de seguir para frente. Segunda coisa, durante a reunião, ele comenta a respeito de um colega que era diretor de uma outra unidade, e ele fala que esse cara estava sempre vindo com uma ideia nova, com uma coisa nova, colocando algo novo em prática e falando a respeito das coisas que estava falando, e eu me lembrei de uma colega de trabalho que diz assim, tem uma diferença grande entre a galinha e a pata. Quem sabe a diferença da galinha e da pata? Bem-vindo, Washington. Bom te ver aqui.
essa colega dizia assim, a pata bota um ovo desse tamanho e sai quietinha. A galinha bota um ovinho desse tamanho assim e sai fazendo um estardalhaço para todo mundo. Todo mundo sabe que tem ovo de galinha. E todo mundo chama de ovo de galinha, todo mundo consome ovo de galinha. O ovo da pata ninguém nem lembra que existe. Às vezes chama de ovo de pato, inclusive. E pato não bota ovo, quem bota ovo é a pata. Então só para ficar aqui essa mensagem, né? Ninguém gosta de gente que fica contando vantagem o tempo todo, mas se você não deixar claro para quem está à tua volta as coisas que você tem feito, que tem dado sucesso, que tem te fazido estar onde está, provavelmente pessoas menos qualificadas do que você vão ascender dentro da estrutura da empresa porque conversaram, porque fizeram as ligações corretas, porque se conectaram com quem tomava a decisão e chamaram a atenção em algum momento. Então, ovo de galinha vende melhor? Só vende melhor porque se produz mais o de galinha do que o de pato. É óbvio que tem questões aí de produtividade e tudo mais, mas um ovo de pata dá uns 3 de galinha. Então, é um caminho gigante aí. Mas ninguém lembra da pata, coitada dela, né? Aí, a terceira coisa que eu anotei aqui no meu livro foi assim, o que você acha de reunião? Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui agora vivem no dia a dia processos de reunião que são intermináveis. Ontem eu ouvi de uma colega que a vida dela está pautada pelo meeting. Ela sai de uma reunião para outra, 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 e é o dia inteiro assim. E nessa de trabalho virtual, de vida online, de trabalho remoto e tal, as reuniões são ainda maiores, com mais constância e acontecem mais vezes, né? Então, pensem a respeito de reuniões, vejam a efetividade das reuniões, o quanto essas reuniões são favoráveis. A gente costuma fazer lá na empresa uma reunião toda segunda-feira, e tem 2 semanas que eu não faço essa reunião. E aí começaram a me perguntar, nossa, será que a empresa vai fechar porque não faz mais reunião? E o Gil ficava bravo porque a gente não vinha na reunião, que não estava na reunião. Não, eu não fiz reunião nas últimas 2 semanas porque eu ainda não sei o que eu vou falar. Eu não tenho nada diferente para falar, ainda continua do mesmo jeito que estava. E provavelmente na próxima segunda-feira eu faço a reunião e a gente alinhe as expectativas de todo mundo. Mas eu tive um gerente no banco que ele fazia reunião em pé todo dia, 1 hora antes da agência abrir, e todo mundo em pé durante 1 hora para falar a mesma coisa todo dia, todo dia, todo dia. Na terceira vez você já não está mais conectado na reunião, você já nem sabe mais o que está acontecendo ali. E eu termino o capítulo de hoje com a frase que o Rogo se despede da reunião, da diretoria e começa o processo dele de voltar para casa. Ele diz assim, todo o problema está na produtividade. Tudo isso aqui, se a gente tivesse com produtividade, a quantidade de horas por peça produzida melhorava, o faturamento melhorava, a quantidade de peça produzida melhorava, a quantidade de estoque não trabalhado diminuía, todo o processo de caixa, todo o problema financeiro, tudo isso aqui melhorava se a gente estivesse olhando para a produtividade. E aí fica um desafio aqui para o dia de hoje, para que você realmente faça um acompanhamento a respeito da tua produtividade. Tem pessoas que trabalham na prestação de serviço que elas têm que ter na cabeça dela de forma clara quanto elas têm que faturar por dia de serviço. E se hoje não faturar e amanhã não faturar, no terceiro dia ela tem que fazer o equivalente a 3 dias. Porque a hora que passa não volta no que diz respeito à produtividade. O que você não produziu hoje, você não vai conseguir repor amanhã. Quando a gente fala de uma indústria, de uma linha de produção, a máquina tem capacidade para 10 mil peças hora. Se ela ficar 10 horas desligada, não adianta nas próximas 10 horas achar que você vai fazer 20 mil peças. A tua capacidade de produção é 10 mil peças hora. Desligou a máquina, perdeu produtividade. Então todo o foco aqui no dia de hoje é que existem problemas que você não tem condição de tratar, eles não vão interferir de forma efetiva no que está acontecendo hoje na sua vida, eles até podem ser um problema daqui a um tempo, mas você não tem controle sobre eles, de tão grande que eles são,
E ele te paralisa. E ele te paralisa e você descuida da produtividade. E quando você descuida da produtividade, você vai realmente ter um problema de verdade dentro do teu ambiente. Dentro da tua família, dentro da tua empresa, do teu negócio, da tua vida, do teu trabalho. A produtividade é o que pauta você estar ou não estar fazendo a mesma coisa amanhã. Se você não tem produtividade, se você não tem constância, se você não entrega resultado, você perde cliente. Se você não entrega resultado, você perde o serviço. Se você não entrega resultado, você perde a família. Eu não estou falando aqui de resultado financeiro, hein? Eu estou falando das necessidades que uma família tem. Eu sou muito cobrado em casa por tempo de qualidade. O resultado que eu preciso entregar aqui é tempo de qualidade dentro da minha casa. Aqui o problema não é produtividade financeira, é exatamente o oposto. É quanto tempo eu paro para estar com a minha família e só com a minha família. Essa é o índice pelo qual eu sou aferido, medido aqui. Então, na empresa, eu preciso saber qual que é o volume total de faturamento na prestação de serviço, quantos clientes novos estão entrando por semana, se há alguma reclamação, porque diz respeito à produtividade, se todo mundo está entregando o que tem que entregar no tempo certo. Essa é a função do gestor. Mas e a função do indivíduo lá na ponta? O que ele tem que fazer? Ele tem X artes para fazer por semana e ele está acabando essas artes na terça-feira. Quarta, quinta e sexta ele não está fazendo nada. E se ele se acha esperto com isso, na verdade ele está prejudicando a ele mesmo e ao negócio. Porque se ele podia fazer 3 vezes mais do que ele está fazendo, ele deveria pelo menos entender o processo, comunicar o processo e falar que o processo cabe mais coisa, aumentaria a produtividade, aumentaria a lucratividade do negócio e manteria o negócio vivo por mais tempo. Gil, mas os funcionários não são assim, porque se você fizer isso numa indústria e fizer mais do que era para você fazer, quem está em volta de você vai falar mal de você, vai brigar com você. É exatamente esse comportamento que a gente tem que tratar. O comportamento de quem bota o ovo e fica escondido, ou o comportamento de quem bota um ovinho de nada e sai cantando igual galinha, trazer para a realidade o que é possível fazer, como melhorar a produtividade, como melhorar o processo de produção dos negócios, da família, da igreja como um todo, para que todos ganhem com isso. E às vezes não perder o emprego, como o caso desses 600 funcionários dessa indústria aqui, já é de grande importância. Então, se a produtividade da empresa como um todo aumentar, aquela unidade lá não vai ser vendida. Agora, mesmo que a produtividade da unidade aumente, eles não podem fazer nada com relação à divisão toda ser vendida para outra fábrica. Mas se eles forem positivos, uma vez que o todo for vendido, eles vão continuar sendo positivos para quem comprar, na nova gestão, no novo negócio. Então, paralisa por causa de um problema grande que não tem o que fazer e esquece do problema de verdade, que é a produtividade real lá na ponta, no dia a dia, para fazer com que aquela fábrica entregue o resultado que ela precisa entregar. Então, a gente termina por aqui hoje, olhando para um ponto que todo negócio precisa olhar: produtividade. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das desculpas, como anda a tua produtividade? Legal? Então, se você puder escrever aí a palavra produtividade, para eu saber que você está aí até agora. Hoje é o dia em que a gente tem mais gente aqui somando os dois canais. A gente está com 86 pessoas até agora, ao mesmo tempo, entre as duas plataformas. Eu estou bem feliz com isso. É isso aí, Léo, produtividade. Escreve aí, produtividade, produtividade, produtividade. O Léo é advogado e dentro do contexto dele lá, ele também tem que dar produtividade. Ele tem que todo dia entrar X processo novo, todo dia resolver X processo velho e focar nisso. Tiagão, advogado também, cheio de coisa, né, entupida. Se ele não desentupir, não tem produtividade. E Kaká, produtividade, show de bola, legal. O Washington trabalha na iniciativa privada. Se não der produtividade lá, o facão come, né, Washington? Aninha, produtividade, Cristiano, legal demais. Felipe, show de bola. Show de bola. João, bom dia, João Cândido, produtividade, PHF5. Ângelo, advogado também. Produtividade é tudo, né, Ângelo? Você imagina que os caras aqui, Ângelo, eles têm uma fonte inesgotável de clientes. Só precisa de produtividade para atender.
Não é o sonho de todo advogado? Ter cliente caindo pelo telhado, assim, entrando de paraquedas dentro do escritório? Mas não dá produtividade para ver o que acontece. Não entrega volume para ver o que acontece, né? Olha lá o Washington, foi isso mesmo, é isso aí. Beleza, pessoal. Rondônia. Porra, Ângelo, você tá pertinho, né? Internet é legal por causa disso. Amanhã eu vou perguntar de onde a galera tá vindo para ter uma base aí de onde que tá chegando todo mundo. Obrigado, pessoal, pelo dia de hoje. Amanhã, capítulo 4. Olhem para a produtividade de vocês em casa, no trabalho, nas relações pessoais. Amanhã é o ponto de virada. Amanhã acontece o evento que vai mudar todas as coisas. Não perca a live de amanhã. É muito top o que vai acontecer amanhã e a forma pela qual vai acontecer, tá bom? Espero vocês amanhã. O Jefferson tá falando do Pará. Rapaz. A Claudinha eu sei que tá aqui em Paulínia. Legal demais. Rondônia. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Obrigado por estarem aqui. Não percam amanhã, porque amanhã é o começo da virada. Tá bom? Valeu!